Abel, boa noite. Eu gostaria, claro, que você analisasse a atuação, a vitória do Internacional, uma vitória histórica no Morumbi, mas eu gostaria de te perguntar sobre a situação quando da tua chegada no Internacional, porque muito se debateu como estava Abel Braga, treinador, né? E se falou da questão de estar atualizado ou não estar atualizado com o futebol atual. E hoje você venceu, convenceu e goleou um adversário que, por exemplo, faz parte dessa nova escola do futebol brasileiro, que é o Fernando Diniz. Gostaria de te ouvir sobre, claro, a atuação, mas principalmente sobre essa virada, não sei se você pode classificar dessa forma, que você está dando nesse momento, treinando o Inter no Campeonato Brasileiro. Não, quem está dando a virada são os jogadores, é o Inter. Eu faço parte de uma engrenagem, está correspondendo plenamente. E eu não posso sempre, quando você passa por um momento ruim, o que eu sempre fiz na minha vida, foi assim que eu aprendi com meu pai, a não me entregar, não cair. Aí levantava, caía, levantava. E sem alarde, sem qualquer tipo de orgulho. Orgulho até de meus jogadores. A coisa deu uma virada boa, cara. Não existe isso. Acho que os caras, com todo respeito, os caras mais experientes que tem na imprensa, são os caras com mais idade. Porque vivenciaram mais, muito mais situações do que os jovens, é óbvio. E eu não só vivenciei. Aí, isso aí eu não divido com ninguém. Eu não tenho 27, 28 títulos à toa. Mas nada, isso que aconteceu hoje, agora, o Abel, não tem nada, cara. Isso que aconteceu hoje não acontece daqui a 20 anos. Porque nós sabíamos que São Paulo ia apertando. São Paulo fez o que o Diniz faz todo jogo, botou o Luan para zagueiro, colocou uma equipe mais ofensiva. Aí sim entra aquela frase que eu tenho te dito de que o Inter sabe sofrer. Sofreu na primeira jogada que foi lá, fez o terceiro. Aí pronto, eles vieram, se atiraram e as coisas correram muito bem. Só isso. Boa noite, Abel. Parabéns aí pela vitória, pela liderança obtida. Abel, esse Campeonato Brasileiro ele tem muito equilíbrio e não se viu ainda aquele super time, talvez nem vá se ver até o final. Mas o Inter, retornando à liderança, já esteve na liderança antes, ele jamais fez uma série como a que está fazendo e uma atuação como a que fez hoje. No jargão do futebol a gente fala, olha, jogou como campeão. Na sua opinião, o Inter hoje jogou como campeão e isso legitima cada vez mais essa luta pelo título? Não, nós nos colocamos no bolo, na confusão. Uma coisa é certa. Eu não vou compactuar assim. Foi uma atuação inteligente. Se jogou muito com a cabeça. A tomada de decisão em quase todos os lances foi muito boa, com exceção de uma no primeiro tempo e duas no segundo. Mas eu acredito que não a atuação de campeão, mas está tendo sorte, que normalmente o campeão tem. Vamos ver, rezar para que ela continue. Abel, boa noite, parabéns pela vitória, que sem dúvida nenhuma é uma vitória histórica, mas virando a página, a gente já tem um clássico nesse domingo, que sempre é marcante, e esse clássico do próximo domingo já começa histórico, porque você está muito próximo de se tornar o treinador do Inter com mais jogos à frente na história do Inter. E você vai enfrentar do outro lado o Renato, que é o técnico com mais jogos na história à frente do Grêmio. E, curiosamente, vocês nunca se enfrentaram em Grenal. Queria te perguntar justamente um pouco sobre isso e como é que vai ser o encontro com o Renato. Você considera ele um amigo? Amigo, grande amigo. Um cara extremamente capacitado, tem feito um trabalho maravilhoso. Não é à toa que está esse tempo todo na frente do Grêmio, o treinador que mais dirigiu o clube, com um lançamento também de muitos garotos. Então, há um respeito enorme entre nós.
não só pela qualidade do adversário, mas pela qualidade do treinador. Eu, sinceramente, não sabia, fiquei sabendo agora, que já enfrentei tantas vezes o Renato, mas não sabia que nunca tinha enfrentado em Grenal. Está uma situação um pouco incômoda para nós, né, pelo número de jogos que nós não ganhamos do Grêmio. Vamos tentar fazer muita força, tem que jogar muito, talvez jogar mais do que jogou hoje, para tentar um resultado positivo. Abel, eu tenho uma pergunta sobre a postura tática do time hoje para fazer, mas eu só queria pegar esse gancho da pergunta do Vitor, porque o Renato falou sobre você hoje na entrevista coletiva após o empate do Grêmio. Ele disse que lhe ligou falando sobre as críticas que tu recebestes logo na chegada do Inter, e eu queria, por favor, que depois tu relatasse como é que foi esse contato com o Renato. Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre a postura do time, porque a gente viu hoje um Inter um pouco com uma coisa diferente do que o Inter tinha nos últimos jogos, que é uma pressão alta no São Paulo, que dificultou muito a saída de jogo do time do Fernando Diniz. Eu queria que tu explicasse para o torcedor e explicasse para a gente como é que tu montou essa estratégia, como é que foi o trabalho que me pareceu específico para enfrentar o São Paulo. Primeiro, dizer que o Renato foi extremamente gentil comigo, pela amizade que nós temos. No Rio, nós nos encontrávamos muito na churrascaria Porcão. Ele é como se fosse um sócio ali. Mas não vou entrar em detalhes sobre o que nós conversamos, né? Não ficaria à vontade para falar sobre isso. Quero te dizer que muita coisa foi treinada. E aí que vem a satisfação, né? Porque em algum desses lances nós conseguimos quebrar o jogo de São Paulo, que mesmo treinando, mesmo mostrando, marcando individual na saída, nós às vezes não conseguíamos, mas saíram situações, 2 gols, desse tipo de situação. Aquele negócio, né? Os jogadores estão acreditando naquilo que se fala, naquilo que se pensa, e isso é importante. Mas volto a te dizer que não estou extremamente feliz, é óbvio, contente por tudo que está acontecendo aqui, mas isso ainda não nos coloca com nenhum tipo de favoritismo, porque o resultado ele é anormal. Isso não acontece. Em qualquer situação que uma equipe ou outra esteja, não acontece um 5-1 num jogo desse, fora de casa. Legal é que nós marcamos 9 gols em 2 jogos. Legal é que nós estamos com 7 vitórias seguidas, que nos tirou lá do 6º, 7º lugar, o primeiro. Então, é isso que tem sido mais importante. Agora, nós não vamos tirar os pés do chão e nem vamos ter ou sentir qualquer tipo de soberba. Nós temos que, para o próximo jogo, nos concentrar muito, porque por essa vantagem que o Grêmio tem tido sobre o Inter, me parece que o Grêmio joga muito, muito seguro, muito tranquilo em relação ao Inter, porque o Inter entra com aquele negócio que tem que ganhar, tem que mudar essa estatística. Isso não é bom. Você sai um pouco do equilíbrio. Isso. Então, vamos conversar muito, porque o lado anímico, num clássico, ele define. Oi, Abel. Boa noite, tudo bem? Parabéns pela vitória. Eu achei muito interessante essa sua última colocação sobre o lado psicológico, né, em clássico Grenal. E o Inter não vem tendo bom retrospecto nos clássicos, mas o torcedor talvez nunca esteve tão confiante de uma vitória no Grenal. Por conta dessa sequência, por conta de lembrar que você venceu já clássicos, e como trabalhar, então, essa parte psicológica do grupo de jogadores para que entrem com uma mentalidade diferente dos últimos Grenais e dessa vez possam sair com a vitória? Eu não sei se meu último Grenal foi aquele que nós fomos campeões lá em Caxias do Sul.
Nós fizemos uma atuação brilhante em 2014. Eu vou trabalhar em cima disso, porque eu não estive aqui, né? Eu não estava aqui, mas assisti praticamente todos, pelo menos uns 6 ou 7. O que eu senti foi exatamente isso que eu acabei de falar. Um Inter intranquilo em querer mudar essa situação e ao contrário do adversário, que estava se sentindo cômodo. E não pode, né? Um clássico desse que mexe com um estado, com uma cidade, a importância de um Grenal, principalmente agora, depois dessa posição que nós assumimos, nós não podemos deixar um adversário na zona de conforto. Então é sobre muito isso aí, porque eu só assisti, eu não estava participando. Mas deu para perceber claramente que, de um lado, muito tranquilo, muito confiante, e do outro, uma certa necessidade. Assim, um time afoito um pouco. E você não pode ser afoito com um time como o Grêmio. Abel, boa noite. Uma grande vitória, alguns anos depois, no Morumbi, você na Casa Mata, o Inter voltando à liderança do Campeonato Brasileiro e um camisa 11 decidindo. Eu quero te perguntar justamente sobre ele, sobre o Yuri Alberto, que tem sido o seu artilheiro. E você, a gente fala muito sobre jovens, né, de formação de jovens. Né? Você já citou o Luiz Adriano, citou o Alexandre Pato, citou o Sobis em outras coletivas. O Yuri Alberto, pelo teu olho clínico, ele tem algo diferente? Ele lembra essa prateleira de jogadores já formados no Inter anteriormente? Ele tem uma coisa diferente que poucos jogadores têm. Tem aquele jogador mais trombador, aquele jogador tecnicamente mais limitado. O Yuri é um jogador hoje que você vê que em tiro de meta ele está conseguindo controlar a bola, passar para os colegas. Então ele teve, não só pelos gols, estou te falando a nível de atuação. Se você pegar melhores momentos de Yuri, esse jogo que ele jogou, o jogo passado já foi muito bom e o jogo de hoje foi excepcional. Eu não estou falando por gol, eu estou falando de performance, né? Ele deu passe para gol, ele podia ter dado um outro que ele exagerou um pouquinho, tentou ele fazer, mas a evolução dele, técnica, com certeza é um momento de confiança que está sendo de muita utilidade. Porque, de repente, o São Paulo é uma equipe também que marca alto, em algumas situações e momentos, tínhamos que inverter a marcação, quase tipo assim, ó, bota a bola no Yuri, e mesmo se o São Paulo ganhar a primeira, a segunda bola, eles vão ter que passar na nossa marcação. E nós viemos com uma proposta de, às vezes, marcar alto e, às vezes, marcar baixo para ter uma transição pela velocidade dos nossos jogadores. Abel, boa noite, parabéns pela vitória. Você já participou, Abel, de vários grupos vencedores, seja no Inter, seja em outros clubes. Eu imagino que um técnico que passou por tantos momentos assim consiga perceber sinais de que um determinado grupo tem condições de atingir os objetivos aos quais se propõe, o título ou as boas campanhas. Tu percebe nesse grupo do Inter, Abel, sinais de que é possível se ter esperança de uma conquista no Brasileiro? Não, esperança tem, vontade tem, um espírito de companheirismo muito grande. Uma palavra que eu gosto muito, uma frase que eu uso muito, que eu aprendi isso em Portugal, um espírito de sacrifício muito grande. E você pode conversar com qualquer um deles, estão todos felizes, mas não tem um que não esteja com o pé no chão. Temos condições? Óbvio. Nós não vamos nos colocar em inferioridade em relação a nenhum time. Mas nós não nos consideramos favoritos, nada disso. Vai ser jogo a jogo. E vamos ver na frente. Né? Nós já ganhamos tanta coisa na vida sem nunca prometer. Isso no futebol ele é falso. Isso é uma armadilha.
e nós temos que estar preparados para ela. Abel, boa noite. Parabéns pela vitória e pela atuação. Você falou, numa resposta anterior, em sorte de campeão. Eu queria te perguntar se essa equipe de hoje não teve também um espírito de campeão e agora sendo líder, foi uma arrancada de 7 jogos. O Inter não passa também a ser visado pelos adversários? O Inter já tem sido visado. Agora, esse espírito, ele tem em todo jogo. Você lembra como nós sofremos contra o Botafogo? É uma partida horrível. O adversário foi superior. Mas por essa entrega dos jogadores, nós conseguimos reverter aquele resultado, coisa que não acontecia com o Inter, acho que desde o Gauchão. Num jogo, se eu não me engano, me foi dito, acho que contra o Novo Hamburgo, que o Inter não dava uma virada. Nós sofremos o gol e empatamos, depois teve aquele lance estranhíssimo, né? Aquilo ali, sim, é sorte. O jogador dele bateu uma falta pro Yuri, ele fez o gol. Então, a gente tem esse espírito. Tem esse espírito. Nós sabemos da dificuldade. O que me dá a impressão é que é tão complicado o futebol brasileiro que parece, sinceramente, eu não estou faltando com respeito, nada, que a imprensa que não consegue entender isso. Você vê a dificuldade dos jogos. Uma coisa surreal. E hoje, por exemplo, você vem para o Morumbi para um jogo desse. Porra, se ganhar de 1-0, eu estou feliz da vida. Todos nós estaríamos. Da mesma maneira como foi isso. São Paulo é um grande time, treinado por um cara que eu adoro o Diniz, porque ele tem uma característica nata. Ele não foge dos princípios dele. Essa é a maneira da equipe dele jogar. Todas as equipes que ele trabalhou é dessa maneira. Tomou pancada aí até dizer chega, até 2 meses e meio atrás. De repente se tornou um monstro e agora já estão dando pancada de novo. Peraí, cara. Não. Eu queria entender um pouco mais dessa mudança de opinião que vocês têm. Porque nem treinamento vocês assistem. Então não pode ser o cara bom hoje, daqui a 2 meses ser uma porcaria. Não pode meu time há 1 mês ter uma porcaria, agora achando que o time é uma maravilha. Também não é nada disso. Nós vamos trabalhar, isso eu te garanto. Porque esse é meu grupo. Lutar, se entregar até a última gota de suor em cada jogo. No final, nós vamos ver o que dá. Boa noite, Abel. Parabéns pela vitória. Abel, você acabou de falar, né, sobre o time um dia é bom, outro é ruim para a imprensa ou para a opinião pública. Mas é muito perceptível desde a sua chegada o quanto há uma crescente, né? Você pega, primeiro você é eliminado, depois vence magrinho, vence 2-0. No último jogo, o Inter faz 4 gols, mostra volume, hoje chega e sobra. Ou seja, está subindo a lomba. Como manter essa fórmula dessa régua tão alta na cabeça dos jogadores? E qual o teu discurso no vestiário? Qual é a fórmula? Porque agora o Inter só depende de si. Qual a fórmula para manter esse alto rendimento nessa reta final do campeonato? Primeiro, você também tem que considerar que algumas semanas, para mim, foi fundamental, depois que eu tive Covid, semana cheia. E analisa aí os 10, 15 últimos minutos, você vai ver coisas que normalmente não acontecem. Porque teve uns 4, 5 jogadores meus que fizeram 60 metros aos 35, 40 minutos do segundo tempo. Então, por essa semana cheia, eu tenho, isso eu afirmo categoricamente, o maior preparador físico que esse país tem. Eu tenho trabalhando comigo, que é o Cristiano Nunes. Então, fisicamente, a minha equipe, meu clube tem um quadro de fisiologia excepcional, tem um quadro de inteligência muito bom. Tem aqui um camarada, ele está escutando a entrevista, e desde que ele chegou aqui não perdeu. Muito bom, Paulo.
Nós estamos levando, cara. A gente não vai, amanhã, não correu bem, nós vamos achar que nós somos uma porcaria, porque não somos. Nós vamos tentar passar isso que nós estamos passando para o torcedor. O torcedor agora está acreditando, legal. Mas não é só por causa da vitória, por uma entrega que existe dentro do campo incrível. Então aqui está tudo redondo, fora do campo. Porque todos, como falei já no jogo passado, aqui trabalhamos para esse grupo de jogadores, que tem correspondido plenamente e tem nos colocado muito satisfeito. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.